O reverendo Cássio vai trazer a palavra para a gente nessa manhã. Ele é professor meu lá no seminário presbiteriano, o reverendo de Noel. Foi uma bênção ter as aulas com ele. Atualmente já não faço mais aula com ele, mas uma bênção ter aula com ele. É o professor de missões lá do seminário. Então, alguém que realmente entende e que vai trazer e abençoar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Então, vamos orar pelos dízimos e orar também pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela generosidade que o Senhor coloca no coração do seu povo. Muito obrigado pela generosidade que o Senhor coloca nos nossos corações, Senhor, para que a tua habitação, que a tua morada se expanda na terra. Ó Deus, nos faz e nos conserve como uma igreja que zela pela obra missionária, ó Pai. Dê sabedoria ao conselho dessa igreja na administração dos recursos e na administração, Pai, da obra missionária que por nós é feita, Pai. Ó Deus, também lhe peço imensamente que o Teu Santo Espírito desça sobre nós aqui por meio da pregação da Tua palavra, Pai. Capacite o reverendo Cássio, faça com que ele possa falar poderosamente aos nossos corações, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Faça com que nós possamos ser incentivados a trabalhar no reino do Senhor nessa manhã. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Ele me apresenta com a expressão alguém que sabe. Que responsabilidade, né? Quando nos aproximamos da palavra de Deus, o sentimento que sobra é uma profunda inadequação. Profunda. Ainda mais para discutir um tema tão amplo, complexo, e um tema tão relevante para o nosso tempo, que está tão envolvido numa só palavra: tensão. Tensão. Se formos descrever o reino, não existe melhor palavra, se formos descrever em uma só, a palavra tensão. Vivemos numa tensão extraordinária e cabe a nós, neste momento da reflexão, voltarmos nossa atenção para uma pequena parábola, que é a parábola do grão de mostarda. E antes de fazer a leitura, eu gostaria, por conta desse sentimento de inadequação, que nós nos voltássemos mais uma vez ao Senhor e clamássemos a Ele, para que Ele possa falar profundamente aos nossos corações nesta manhã. Eu tenho até meio-dia, se eu não me engano, né? Brincadeira, irmãos, é só para poder deixar vocês, eu não vou até meio-dia não, tá? Mais tranquilos aí. Senhor amado, em nome de Jesus, nos aproximamos de Tua palavra nesta hora. Pedimos tão somente, Pai, fala conosco, fala aos nossos corações nesta manhã. Fala, Senhor, de tal maneira que sejamos quebrantados e, tendo sido confrontados por Tua palavra, que nós possamos dar um passo de fé na direção de ter o coração moldado pelo Senhor. Deus, nesta manhã, fala conosco, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Eu escolhi esta passagem dentre as 3 passagens que retratam esta parábola, capítulo de número 13, versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O que esta parábola tem para nós numa conferência missionária, num tempo como o que vivemos? Eu quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta a vocês. Eu não sei quantos se lembram que eu já preguei aqui nesse púlpito, pouco tempo atrás. E, por força da circunstância do tema que vocês estão discutindo, é muito parecido o que nós vamos tratar nesta manhã. Então é um pouco de complementação. E alguns vão lembrar que eu fiz uma pergunta. Eu tratei de algo aqui e eu gostaria de repeti-la, porque está intimamente ligado o que o Senhor Jesus quis nos ensinar com isto. Imagine vocês, se a esta hora, 10 horas e 15 minutos, caísse um meteorito aqui, no centro deste templo, e não estivéssemos em tempo de pandemia, mas num tempo diferente, onde toda a igreja presbiteriana do Eldorado estivesse reunida, e todos os seus membros fossem chamados para a glória, no mesmo momento, neste dia terrível. Trágico, né? A minha pergunta é: o que sentiria o Eldorado? Qual seria a consequência para a cidade de Contagem? O que eles estariam pensando acerca dessa tragédia? Qual a falta que a igreja presbiteriana do Eldorado faria neste lugar? Qual seria o sentimento no coração das pessoas? Alguns estariam dizendo: graças a Deus, foi este povo que perturbava neste lugar. Ou alguns estariam pensando: e agora? O que serão daquelas 60 crianças? E agora? O que será do campo missionário? O que será desta rua? Qual seria o sentimento desta cidade por ter perdido toda uma igreja? Esta parábola fala acerca de ser uma bênção onde você está plantado. Essa parábola fala de ser esta árvore frondosa, onde as aves do céu se aninham, se aconchegam, onde há proteção, onde há amor, onde há harmonia. E essa parábola é entregue para nós em meio a um contexto onde o reino do mal assume várias formas entre os homens: dor, doenças, opressões, possessão demoníaca, vícios,
imoralidades, injustiças, pecados, corrupção, divisão. Eu poderia passar aqui todo o dia e ainda me faltaria mais dias para poder descrever como o reino do mal assume a sua forma e se manifesta entre nós. Quando o Senhor se propôs a ensinar acerca do reino, ensinar essas coisas que vocês têm visto e aprendido durante esta conferência, Jesus não estava preocupado com a macro realidade da estrutura política humana. Ele não estava preocupado com a macro realidade que nos cerca quando falou sobre a chegada do reino de Deus. Sua preocupação, meu amado irmão, se centrava no coração de cada indivíduo. Jesus não estava preocupado nem interessado numa revolução que levaria os judeus à libertação do jugo romano. Não é essa a preocupação que nós encontramos aqui nos ensinamentos de Jesus sobre o reino. Quando o povo clama e procura tornar Jesus o rei, olha o que acontece. João, capítulo 6, versículo de número 15. Alguém pode ler para nós, por favor? João, capítulo 6, versículo 15. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Jesus não estava desinteressado em ser rei. Já sabemos que ele era o rei. Ele sabia ser o rei da glória. Mas ele não estava interessado naquele reinado que se estava oferecendo a ele. A preocupação de Jesus está voltada para a construção de um novo tempo, construindo novos corações. E eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre essa realidade aqui, de forma rápida, para que nós possamos entrar de fato naquilo que eu gostaria de tratar e naquilo que eu entendo a parábola está nos orientando nesta manhã. Quando nos aproximamos de uma parábola, a premente preocupação, irmãos, deve ser definir o que significa uma parábola. Porque Jesus ensinava por meio de parábolas e o que ele queria com o uso delas. Quero começar afirmando o que uma parábola não faz. A parábola, ou as parábolas, não foram usadas por Jesus para propagar verdades morais de caráter geral, ou mesmo princípios dogmáticos. O que elas fazem então? O que as parábolas querem nos ensinar? Elas buscam nos mostrar o verdadeiro caráter do reino de Deus futuro, que se tornou realidade com a missão do Filho de Deus. Elas indicam a maneira velada, especial, na qual o reino de Deus veio até nós. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor a razão dele ensinar por parábolas, a resposta foi que a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Marcos 4, versículo 11. Isto implica em entendermos, irmãos, que a sabedoria oferecida e os mistérios revelados
por meio das parábolas, só seriam conhecidos verdadeiramente por aqueles que compreendem o segredo fundamental do reino. Isto é, a vinda, a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. A parábola precisa ser lida com uma pegada redentiva, compreendendo aquilo que Jesus é e significa para nós. Não podemos compreender o que o Senhor está trazendo para nós aqui, se não entendemos a realidade da missão de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho está de acordo com esta modalidade de ensino. A pregação do reino sempre tem um efeito duplo, de revelar e de ocultar, de graça e de julgamento. É uma tensão. Isto traz a principal característica do reino à tona. O reino de Deus é presente e o reino de Deus é futuro. É algo que está lá na frente, para que se possa buscar, ansiar e desejar ardentemente. Ao mesmo tempo, está aqui conosco em Cristo Jesus. É o reino escatológico de Cristo que assumiu de uma forma extraordinária a sua presença entre nós, como uma semente lançada à terra que brota, quando ninguém, pelo menos, percebe o que está acontecendo. É Deus se fazendo presente entre nós. É Deus se fazendo presente entre nós, se fazendo notar, se revelando e nos resgatando do mal que atormenta a nossa alma. As parábolas, irmãos, falam deste reino e fala daqueles que são chamados para dentro dele. E esta parábola em especial não fala de responsabilidade, não fala daquilo que nós precisamos fazer, mas essa parábola é um alento, fala de como nós precisamos fazer. Ela fala do crescimento do reino de Deus. Ela fala de como o reino de Deus se desenvolve. E é interessante observar que esta parábola, tão curta, mas ela é contada de duas perspectivas. O Senhor Jesus usa duas parábolas para falar desta realidade. A parábola do grão de mostarda e logo em seguida a parábola do fermento. E a nossa preocupação agora é apenas com um lado da moeda. Mas essa parábola fala de como o reino de Deus se desenvolve entre nós. E o que nós precisamos entender ao nos aproximar dessa parábola, o que nós precisamos ter como pressuposto básico, é o que eu costumo chamar de movimento missionário. O que é o movimento missionário? Todos nós estamos inseridos neste movimento missionário. Vamos parar um pouquinho e entender esse movimento missionário. A palavra de Deus diz que nós estamos, ou estávamos, mortos em nossos delitos e pecados. Como mortos em nossos delitos e pecados, nós entendemos que éramos pecadores
miseráveis, que habitávamos o reino do mal, o reino das trevas. Mas o Senhor, o Deus de toda glória, nos retirou do reino das trevas, do império do mal, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, nós fomos retirados do reino das trevas e fomos agora implantados, enxertados no novo reino, no reino de glória, no reino que o apóstolo chama do reino do Filho do seu amor. No entanto, este movimento não é o único movimento que acontece no contexto da redenção. Após nos retirar com poder e grande glória, poder pela qual as portas do inferno não resistem, o Senhor nos mostrou o império das trevas. O Senhor nos fez visualizar esse império e nos disse: foi de lá que vocês foram retirados. Agora vocês são nova criatura. Agora vocês não andam mais segundo o curso deste mundo. Vocês não andam mais segundo o príncipe das trevas. Mas vocês agora são possessão do Senhor, posse dele. Tudo agora é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O Senhor então nos transformou. No entanto, um segundo movimento o Senhor fez. O Senhor nos envolveu no segundo movimento. O movimento responsável pela grande tensão. O Senhor, uma vez que nos retirou do império das trevas, nos mostrou este império, nos fez contemplar a maravilha que aconteceu em nós, nos enviou novamente para este reino. Nos inseriu outra vez nele. E nos disse: agora, ide. Agora, vocês têm uma obra, vocês têm um ergon, vocês têm um trabalho, vocês têm uma função específica de ir e dar continuidade à missão daquele com quem o reino foi inaugurado, de retirar outros do império das trevas, e neste movimento de nos inserir outra vez no reino das trevas, mora a atenção de um reino que já foi inaugurado e ainda não, de um reino que está na frente, de um reino ansiado, de um reino desejado, mas de um reino vivido, de um reino experimentado. Ao voltarmos nossos olhos para os ensinamentos de Jesus, nós podemos ver como eles revelam as características deste reino e dos seus membros. Em especial, as parábolas visam ensinar aos convertidos como discernir o reino de Deus em meio às angústias do tempo missionário, em meio às angústias de uma igreja redimida, mas que vive neste tempo experimentando e trazendo no seu corpo as marcas de Jesus, e em muitos momentos repetindo os seus sofrimentos. Mas esta parábola em especial traz para nós a maravilha acerca do crescimento deste reino
e qual deve ser a nossa verdadeira preocupação neste tempo em que vivemos. Essa parábola, portanto, não fala para nós de responsabilidade, não fala para nós do que nós precisamos fazer, mas fala para nós como devemos viver neste tempo em que o Senhor nos enviou para resgatar outros, para contribuir para o desenvolvimento da obra redentiva. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isto, usando outros textos para jogar luz naquilo que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, João, capítulo de número 4, versículo de número 32 a 34. Aqui, nós estamos diante de uma situação inusitada. Vocês costumam terminar aqui com o horário? Só para eu não ficar perto das 11. Olha, já está perto das 11, né? Vamos lá. Vamos lá, João, porque às vezes a gente empolga, né? E vai embora mesmo. Na minha igreja o pessoal já me conhece. João capítulo 4, versículos de número 32, 33 e 34. Nós vamos citar rapidamente, sem uma preocupação com análise muito ampla do texto, para a gente não gastar tempo aqui. Diz assim, você se lembra qual o contexto? Jesus estava atravessando de Jerusalém até a Judéia. E no versículo inicial deste capítulo, eu acho extraordinário, versículo 1, quando diz assim, capítulo 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, quem conhece ali mais ou menos a situação política, religiosa e a situação geográfica, sabe que nós temos um problema. Jerusalém está ao sul, a Galiléia, a Judéia está ao sul, a Galiléia está ao norte, e no meio estava a Samaria. E havia um problema sério entre judeus e samaritanos. E os judeus, para fazer esse percurso, eles davam uma volta extraordinária, e eles não passavam ali. Mas o texto registra que era-lhe necessário atravessar a província. João, quando usa essa palavra necessário, ele não está querendo dizer que não havia outro caminho, mas ele estava querendo dizer que Jesus tinha um objetivo específico de passar naquele lugar. Jesus tinha um objetivo específico de passar naquele lugar. E quando Jesus chega no lugar específico em que ele deveria estar, ele para no meio do caminho, os seus discípulos percebem o seu cansaço, a sua fome, o deixam ali e vão até a cidade para comprar comida. E então nós temos o grande, maravilhoso encontro de Jesus com a mulher samaritana. Depois que se desenrola todo o diálogo, todo o episódio, os discípulos voltam. E diz o versículo 31, neste íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer?
Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui, irmãos, nós temos a primeira expectativa de Deus acerca de como nós, como igreja, devemos nos portar diante de um reino que cresce. Precisamos entender que este é o tempo do Senhor. E em primeiro lugar, nós precisamos viver neste tempo com intencionalidade. Com intencionalidade. O que eu quero dizer com isso? O texto retrata o cansaço de Jesus. O texto retrata a sua sede, a sua fome. Mas quando a comida chegou, Jesus demonstra um certo desinteresse didático para mostrar para nós que nós só seremos uma igreja missionária e nós só viveremos plenamente o reino de Deus não quando nós formos uma igreja de ação, mas quando formos uma igreja de atitude. E é preciso compreender que só há uma razão para estarmos neste tempo presente. Irmãos, todos aqui bem conhecem que é bem melhor estar no céu que estar aqui, certo? Muitas vezes nos agarramos a este tempo presente. E para ver como nos agarramos nesse tempo presente, é só fazer uma rápida análise em quais são os nossos pedidos de oração. Já observaram? Já fez uma análise do conteúdo dos pedidos de oração que aparecem até nós? Irmãos, às vezes nós pedimos para Deus abençoar, para adquirirmos nossa casa, para Deus abençoar e formarmos nossos filhos, para Deus abençoar e termos um bom casamento, uma boa família. Amados, e às vezes eu faço uma pergunta na minha igreja. Vocês já viram não crentes tendo boas casas? É possível um não crente ter boa casa? Vocês já viram não crentes tendo bons casamentos? Bom, né? Eu já vi não crente, pasmem, mas eu já vi não crente concluindo bons cursos universitários. Pode ser absurdo, mas eu já vi. Excelentes cursos, sendo doutores. Já vi não crentes terminando seu PhD. Eu já vi não crentes conseguindo comprar carros novos, fazendas maravilhosas. E eu já vi não crente sendo salvo como que por milagre através da medicina. Já vi. Vocês já viram também, por mais absurdo que seja, eu acho que vocês já viram. Não crente pode alcançar essas coisas. Mas eu nunca vi, nem nunca li nas Sagradas Escrituras, que alguém que não conheça Jesus possa entrar no reino dos céus. Que alguém que não conheça Jesus possa ir morar na cidade celestial. Na cidade onde no meio da praça está plantada a árvore da vida.
Nossas orações sempre giram em torno deste tempo presente, sempre giram em torno de necessidades temporais. E quando nós queremos disfarçar, e quando nós queremos demonstrar um pouco mais de espiritualidade, nós oramos por saúde, porque saúde é coisa boa. Mas mesmo assim, isto revela o nosso apego a este tempo. Mesmo assim, isso revela o nosso apego à temporalidade, o nosso apego às paixões mundanas, o nosso apego aos nossos filhos, o nosso apego aos nossos cônjuges, o nosso apego àquilo que é temporal. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na minha igreja. Nós temos uma criança de 5 anos que nasceu com um problema cardíaco muito sério. E ela já está há 30 dias, agora com 5 anos, né? Já na segunda cirurgia, e há 30 dias internada no CTI, lutando. E na véspera de ir para o hospital, 5 anos, o pai dela perguntou: filha, você ama a mamãe, ama o papai? E ela respondeu: sim, eu amo vocês, 5 aninhos, mas eu amo muito mais a Jesus. Eu amo muito mais a Jesus. Uma resposta tão simples, tão rápida, mas que revela toda a expectativa que Deus tem para nós neste tempo de tensão em que vivemos em meio ao maligno, o reino de glória e o reino que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos amar muito mais a Jesus, e aqui Jesus expressa isso com uma simples palavra: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, não reconhecem, mas vão conhecer. E essa comida é simplesmente realizar o ergon. A palavra missão não aparece nas Sagradas Escrituras. A palavra missionário não aparece nas Sagradas Escrituras. Mas diz que nós temos uma obra, nós somos obreiros do Senhor. Nós temos um trabalho. E o Senhor Jesus quer dizer apenas algo: nós precisamos, se queremos de fato sermos uma bênção onde estamos plantados, ter a intencionalidade de viver neste mundo para a glória de Deus, para fazer exclusivamente aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus quer para nós, e não podemos perder tempo preocupados com saúde, preocupados com riquezas, preocupados com namoro, com casamento, mas precisamos estar preocupados em fazer o nome de Deus, do Rei de toda a glória, ser conhecido na face da terra. Segundo, este tempo se inicia de forma inusitada e até invisível para nós. Quando o reino de Deus nasce em nós, ou quando nós somos chamados para este reino, nossa realidade é limitada, mas a realidade do reino é eterna. Também uma atenção. O que isso exige de nós? O que isso exige de nós? Qual é a postura que precisamos ter para termos atitude? E mesmo nessa postura, eu gostaria que vocês vissem como um consolo e não como obrigação. Primeiro, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Alguém pode ler para nós?
por favor. Hebreus capítulo 11, verso 6. O que diz aqui? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, a ênfase da parábola do grão de mostarda é mostrar que o reino de Deus se desenvolve a partir do poder de Deus e não do esforço humano. Não implica em compreender que nós não tenhamos responsabilidades, não. Mas implica em compreender que resultados completos podem sim ser alcançados através de inícios singelos e mesmo de métodos imperceptíveis. Porque não é o que nós fazemos que faz com que o reino se desenvolva. Nesta horta, nesta plantação, podemos fazer a semeadura, podemos regar, podemos cuidar para tirar toda a erva daninha, mas se o Senhor não fazer brotar a semente, em vão trabalharemos, porque o Senhor é o responsável por ela. O Senhor exige de nós simplesmente que nos aproximemos dele na firme certeza de que ele é quem cuida de nós. Ele é quem cuida de nós. E quando nós estamos no campo missionário, irmãos, nós entendemos isso muito bem. E cada um aqui está neste campo missionário. Cada um foi apontado para o ergon, para a obra, para o trabalho. E o que Deus faz conosco no campo missionário? Eu poderia contar muitas experiências aqui, fantásticas. Eu gosto de contar algumas experiências da minha esposa. Minha esposa é uma mulher de fé. Mulher de fé. E ela tem algumas coisas inusitadas. Eu quero, com algumas experiências dela, mostrar para vocês como Deus cuida de nós. Como Deus cuida da sua obra, como Deus cuida do crescimento do reino. A partir da intervenção dele em nossas histórias pessoais. Nossa filha mais velha, hoje com 23 anos, nós trabalhávamos de tempo integral na obra missionária transcultural. E a minha esposa um dia falou assim: Cássio, eu estou querendo dar um brinquedo para a Laís, né? Nossa filha mais velha. Eu falei com ela: não tem dinheiro não, tem nada. Isso era 6 horas da manhã, tinha acordado para fazer as tarefas básicas ali na missão. E ela falou assim, ela mesma: vamos orar? Você que é a mulher de fé, vamos orar, né? Deu 7 horas, nós recebemos uma ligação telefônica, um presbítero, na cidade do interior. Falou assim: pastor, ontem nós fizemos uma coleta de ofertas aqui na igreja. E nós falamos que essa oferta é para que o irmão possa comprar uma bicicleta para sua filha. Irmãos, nós oramos naquela manhã, mas Deus já tinha provido o recurso na noite anterior. Deus já tinha provido o recurso. Eu não sei o que Deus viu com aquela menina para comprar uma bicicleta. Não tem razão, não tem sentido, né? São coisas sem sentido. Uma vez eu fui pregar numa conferência missionária, numa cidadezinha do interior, Palavra da Vida, o seminário Palavra da Vida. E nós tínhamos um problema lá em casa. A gente estava há uns 2, 3 anos vivendo na missão com os móveis da missão, porque os nossos móveis tinham ficado no interior. E um irmão lá, ele falou que vinha muito a BH
e que ia colocar nossos móveis no caminhão, no dia que ele viesse o caminhão vazio, tudo bem, ia trazer para a gente. Isso levou 3 anos. Chego de São Paulo, meia-noite, cansado, e eu chego, quando eu abro a porta, no pátio da missão, estavam todos os nossos móveis, que não eram nossos, nem emprestados. E eu pensei, olha, os móveis vão chegar. Ou então, Kátia, minha esposa, né, ficou maluca. Quando eu abri a porta, ela estava deitada com a única filha que nós tínhamos, a mais velha, num colchão no chão. E ela acordou meio assustada. E eu falei, os móveis vão chegar? Ela falou assim, não, eu cansei desses aí. Eu pensei, ficou louca. Porque eu não podia falar, né? A mulher estava louca. Se eu falasse aquilo dela, ela ia me bater. No outro dia, 6 da manhã de novo, minha mãe me liga desesperada. Olha, Ney, o rapaz, o dono do caminhão, está aqui batendo na porta, desesperado. Diz que tem que levar seus móveis hoje. O que eu faço? Coloca no caminhão. Irmãos, Deus respondeu à mulher na madrugada, na loucura dela. Deus responde às inquietações de nossa alma. Quando Deus está no negócio, Deus está no negócio. Eu não tenho mais tempo, estou só no segundo ponto, mas eu preciso contar mais uma. Não da minha esposa, do meu conselho, da minha igreja. Há uns anos atrás, há uns 18 anos atrás, nós pensamos em construir um prédio de educação religiosa. A igreja estava numa situação difícil. Quando eu cheguei para a igreja, era muito difícil. E o conselho, então, vamos embora. Um diácono na igreja era mestre de obra, e ele falou assim, pastor, vai ficar 80 mil reais. Vocês me dão 10 mil, e eu divido o restante em 10 de 7. Eu me empolguei. A igreja arrecadava 9. A gente ia pagar 7, ia sobrar 2 mil. O pastor ia passar fome, e eu não sei o que a gente ia fazer com 2 mil. Não dava para nada. E eu tinha 2 mil, a gente tinha 2 mil no caixa. Eu era tesoureiro do presbitério. Eu sabia que o presbitério tinha um dinheirão lá, e vamos tomar emprestado. E eu conversei com a executiva, contando as mazelas do presbitério. Conversei com a executiva, e a executiva, leva o presbitério que a gente apoia. A gente vai emprestar os 8 mil. Imagina, 8 mil emprestado do presbitério, pagando 7 mil por mês, como que ia ser? Mas eu falei com o diácono, começa. E ele abriu buraco para tudo quanto é lugar do terreno. Isso era uma segunda-feira. A reunião do presbitério era na quinta. Eu tinha que pagar na sexta. Irmãos, quando eu cheguei na reunião do presbitério, mandei o documento. A pessoa que estava discutindo o documento, o relator, disse assim, não podemos emprestar, porque nós vamos dar esse dinheiro para isso, isso e isso. Eu olhei para a executiva, todo feliz que a executiva estava comigo, alguém ia levantar e falar assim, não, nós vamos emprestar. Irmãos, ninguém falou nada. Eles ficaram caladinhos. Eu olhei, começou a sair uma lágrima assim, de raiva. Eles não vão estar comigo. Eu ia pedir a palavra, mas quando a outra lágrima saiu, eu falei, eu não vou não, que eu vou passar vergonha, de tanta raiva que eu estou aqui, eu vou pecar mais. Fui embora chorando, de raiva, de tristeza e de vergonha. Como é que eu ia falar agora com o camarada para parar todos os buracos já feitos? Eu só pensava uma coisa, eu estou perdido. E aquela dinheirama toda na conta do presbitério. Irmãos, eu falei a única coragem que eu tive foi para ir lá e falar com o diácono, eu posso te pagar a segunda? Uma loucura, como que eu ia pagar? Mas a vergonha era tamanha que eu tinha que arrumar outra vergonha por cima, pagar na segunda. E ele, tudo bem, pastor, você é um homem de fé mesmo, vamos embora. Irmãos, quando eu falei isso com o camarada, eu fiquei muito envergonhado. Mas aí, naquela tarde, eu angustiado, já morrendo de raiva. Eu não tinha fé não, irmão, eu tinha só raiva no coração. Foi uma tarde de raiva, de pecado. Eu não sabia o que fazer, nem quis orar. Aí foi uma irmã, bateu na minha porta, pastor, eu estou com um problema. E eu já com raiva, né? Conta, irmã. Pastor, antes do senhor chegar aqui, eu atrasei meu dízimo. Eu já estava com raiva do negócio, né, de dinheiro. E eu atrasei meu dízimo, por quê? Porque, pastor, eu
Peraí. Ela falou assim, eu atrasei meu dízimo. E eu parei de entregar o dízimo, por quê? Porque eu fui lá para o tesoureiro perguntar para ele quantos meses eu estava atrasado, que eu queria colocar tudo em dia. O tesoureiro falou assim comigo, eu não sei não, irmã, isso é problema seu, eu sei que tem que saber. E ela falou assim, pastor, muita desorganização. Como que um tesoureiro não sabe quantos meses eu atrasei? Daí para frente, nunca mais eu dei dízimo. Peguei o dízimo e depositei na poupança. Eu estou errada? Irmãos, eu estava com tanta raiva que eu xinguei aquela irmã. Vocês pensaram, eu xinguei ela, falei que ela estava não crente, que ela não tinha que fazer aquilo, que a responsabilidade era do tesoureiro, eu xinguei a irmã tudo. E mandei ela embora, e mandei ela pegar o dinheiro e depositar no gasofilácio. Não quis nem saber. E continuei com minha raiva. No domingo, a irmã foi lá, levou o cheque para o gasofilácio. Eu tinha tomado emprestado do presbitério 8 mil, o presbitério me negou. A irmã estava com 10 mil na conta. Irmãos, Deus faz as coisas de uma forma estranha. Eu nem imaginava. Mas Deus estava provendo aquele recurso há 2, 3 anos antes de fazer a necessidade aparecer. Deus sabia a loucura que seria tomar aquele dinheiro emprestado. Irmãos, Deus fez um milagre naquela semana. E Deus continuou fazendo milagres. A obra que o Senhor queria fazer não custou 80 mil, custou 480 mil reais. E nós concluímos aquela obra sem dever 1 centavo para ninguém e sem deixar o pastor passar fome. Eu não sei como, eu não faria de novo. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus cuida de nós. Não estou incentivando você a fazer irresponsabilidades. Não estou te incentivando a fazer loucuras. Estou querendo apenas dizer que você precisa descansar e crer que o Senhor cuida de nós, cuida da igreja. E por ter fé, eu não quero dizer que você precisa crer nas coisas absurdas, mas eu quero dizer que você precisa se ajustar ao padrão de Cristo para você. E esse padrão é vívido, é claro, quando Paulo recomenda a Timóteo. Quando Paulo recomenda a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, eu vou reduzir, capítulo 4, versículo 12, vou ler apenas isso aqui, 1 Timóteo 4, 12, irmãos, é fantástico esse conselho, e é o conselho que eu quero dar para vocês nesta manhã, que procuram entender como o reino de Deus vem a nós, e como devemos reagir diante desse reino futuro que é presente através de Cristo. Versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Eu digo para vocês nesta manhã, ninguém despreze a tua meninice. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. A palavra aqui, para resumir, é a palavra tipos. Essa palavra, irmãos, inicialmente, ela queria significar um soco. Um soco, literalmente um soco. Mas depois ela passou a significar o resultado do soco, aquele roxo no olho. Você já apanhou de chinela havaiana? Se você colocar um espelho assim, você consegue ler a havaiana, aquelas bem dadas. Ou você já tomou aquela bolada, o homem aí no futebol, que fica as marcas do gomo aqui no lombo? É isso que essa palavra quis significar. E é isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, você precisa ser impactado por Jesus de tal forma que as marcas dele devem ficar em você. É isso que é ter fé. É ter as marcas de Jesus impactadas, impregnadas no seu corpo. E você possa falar, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É assim que precisamos
viver e agir nesse tempo mau, nesse tempo presente. É assim que vamos resistir à tentação de vivermos para este mundo e vamos viver única e exclusivamente para Deus. E para finalizar, os resultados são garantidos pelo Senhor da obra. Deus está no controle de nossas vidas e daquilo que fazemos em nome dEle. Quem sabe um dia teremos outra oportunidade para dedicarmos tempo a este ponto do sermão. Irmãos, não é o seu trabalho, não é a sua força, não é o quanto essa igreja trabalha, mas é o quanto ela depende de Deus, é o quanto ela entende que Deus faz, é o quanto ela entende que Deus está no negócio, ou melhor, citando Michael Roth. Michael Roth diz o seguinte, que às vezes nós evangelizamos assim, deixa Jesus entrar na sua vida. Ele disse, Jesus não quer entrar na vida de ninguém. Ele quer que você abandone a sua vida e entre na vida dele. E é assim que você vai entender o negócio. Deus não quer abençoar o seu negócio. Deus não quer entrar no negócio desta igreja. Deus não quer abençoar o que essa igreja faz. Mas Deus quer que essa igreja absorva o negócio de Deus. Absorva o que Deus faz e se dispõe a fazer o que Ele faz. Se dispõe a viver o seu reino nesse tempo presente. E para isso Ele nos chamou de peregrinos. Peregrinos. Nós vivemos nesse tempo, mas somos de outro. Nós vivemos neste mundo, mas somos de outro. Não se espantem com aqueles que procuram extraterrestres. Ei-los aí. Nós somos os ETs nesse tempo presente. Nós somos aqueles que não somos dessa terra. Nós somos aqueles que não somos deste mundo. E devemos viver aqui como tais. Por isso, irmãos, o que vão sentir se esta igreja deixar de existir? O que vão sentir se o meteorito destruir todo mundo aqui, acabar com cada um? Esta igreja tem sido árvore frondosa o suficiente para que os homens encontrem nela ninho? Essa igreja tem sido árvore frondosa o suficiente para que as pessoas encontrem nela descanso e sombra? Que tipo de ramo vocês têm produzido? A minha oração nesta manhã é que a Igreja Presbiteriana do Eldorado seja árvore frondosa, seja árvore produtiva e caminhe nessa terra com um foco, com uma intenção clara de fazer a vontade de Deus, cheio de fé e impactado por Jesus, entendendo que este tempo se inicia de forma inusitada e pela mão do Senhor, com as pequenas coisas, com as pequenas obras, com os pequenos momentos, e entenda que os resultados vêm dele, para ele, agora e para sempre. Que Deus possa abençoar vocês e fazerem de vocês árvore frondosa, árvore que frutifique, que é uma bênção onde vocês estão plantados. E para concluir, eu quero dizer que vocês só serão uma bênção no campo missionário. Vocês só serão uma bênção para o mundo se vocês são uma bênção onde vocês estão plantados. Se vocês forem árvore frondosa, onde as pessoas encontram ninho, paz e segurança. Deus nos abençoe. Por favor, irmão, pode orar por nós, pode nos dirigir a Deus em oração. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar ao Senhor e vamos louvar a Ele na sequência, com gratidão, com alegria, na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa tocar o nosso coração e ter falado profundamente no nosso coração.
Obrigado, pastor Cássio, por estar aqui conosco mais uma vez. Acho que o senhor poderia ter ido mais aqui, a gente não ia achar ruim não, tá bom? Foi muito bom, muito desafiador, não é, irmãos? Falou muito no nosso coração. Obrigado por partilhar essas histórias, a palavra do Senhor, esses testemunhos. Se o senhor me permite, eu acho que assim, o que guarda o meu coração é que missões não é só sobre o que a gente faz, mas sobretudo também sobre nossas orações a um Deus que faz. Obrigado por ter desafiado o nosso coração, pastor, a orarmos mais, né? Eu saio daqui desafiado a orar mais. Eu queria desafiar você também. Orar por missão, orar pela obra do Senhor, orar por conversão. Talvez você tenha alguém na sua família que você já há bastante tempo pensa, Deus, seria tão maravilhoso que essa pessoa se convertesse. Talvez você tenha até desanimado um pouco. Talvez você já nem ore mais com a mesma intensidade. Quem sabe a gente pode voltar a ter firmeza no nosso coração e orar. Orar por vidas, orar para que Deus faça grandes coisas em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque a obra do Senhor agora diante dos seus olhos em oração. Peça a Deus por vidas, peça a Deus por conversão. Peça ao Senhor que Ele toque corações, que Ele quebrante vidas. Ore para que o Senhor possa prover para a obra missionária, para que o Senhor possa prover para que nos campos e na plantação, nos grupos familiares, no evangelismo local, o Senhor nos dê frutos para a honra e glória do nome dEle. Deus, nós te rogamos, ó Deus, por Tua graça, que o Senhor possa inclinar o nosso coração a depender mais do Senhor. Aqui, ó Deus, como fomos desafiados a perceber e crermos que o reino do Senhor é como um grão de mostarda, tão pequeno, e cresce, ó Deus, às vezes imperceptível aos nossos olhos, mas cresce porque o Senhor é quem dá o crescimento. Vidas são tocadas, ó Deus, de maneiras que nós nem percebemos. Orações são respondidas de modos que para nós apenas podemos descrever como extraordinários. Nós não conseguimos compreender todos os caminhos do Senhor, mas nós sabemos que eles são altos, caminhos excelsos, caminhos maravilhosos, e que o Senhor tem, ó Deus, a nosso respeito, planos maravilhosos da Tua parte. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma o nosso coração nessa manhã. Ensina-nos, ó Deus, a orar com mais afinco, com mais paixão, com mais dependência, com mais determinação. E, sobretudo, ó Deus, crendo que é o Senhor que dá a resposta. Deus, nós oramos pela vida do pastor Cássio, pela sua esposa, seus filhos, pela igreja que ele pastoreia, pelo ministério que o Senhor concedeu a eles. Ó Deus, dê graça. E obrigado, Senhor, por tê-lo aqui, partilhando dessa palavra conosco nessa manhã. E nos mostrando, ó Deus, que o reino do Senhor é muito maior do que nós imaginamos. A IPE é apenas uma gotinha nesse oceano, nesse mar enorme da obra do Senhor espalhada pela face da terra. Obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte, como foi dito aqui, do negócio do Senhor, da missão que pertence ao Senhor. E podemos nos envolver, nos comprometer e fazer parte dessa obra para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Amém. Amém.